Olá, tudo bem com vocês? Resolvi hoje, sexta-feira, meio-dia, reativar esse canal, que antes era o Papo de Comadres. Então, se você está inscrito aqui porque assistia nossos podcasts e gostava dos nossos podcasts, eu agradeço muito a sua audiência. Infelizmente, o podcast Papo de Comadres, ele precisou ser encerrado, não tem prazo para voltar, mas eu queria continuar falando de coisas que eu falava lá. E hoje eu resolvi, então, recomeçar trazendo um assunto que todo mundo já falou, mas para falar outro ponto de vista sobre esse assunto, que é a questão da Virgínia na CPI das Bets. Você deve ter visto alguma coisa sobre isso. A Virgínia foi chamada para depor na CPI das Bets, que é um esquema já de casas de aposta que está regulamentado, mas que está gerando muito problema. Então, ela foi para lá, né? Completamente diferente de como ela se mostra na internet. Na internet ela está sempre muito produzida, muito maquiada, roupas sensuais, roupas que mostram o quanto ela é bem sucedida. E aquele dia ela simplesmente foi com um moletom com a cara da filha dela, um copo Stanley na mão, uma maquiagem super leve e um óculos assim, uns óculos que traziam um ar de inocência para ela, né? Ela tá jogando o jogo, ela é patrocinada por eles, ela foi lá com uma cara inocente para dizer que o que ela faz também é inocente. O ponto aqui não é julgar o que ela faz ou não faz e nem a postura da própria Virgínia. É justamente o oposto, julgar os julgadores. Não é nem julgar, é trazer luz a alguns pontos que às vezes passam batido pra gente. Então, o que eu mais vi na galera que comentou o caso da Virgínia foi uma postura de tratá-la, né, como execrável, falar todo tipo de absurdo, thumbnails pesadíssimas, chamadas super megalomaníacas, né? Também com o intuito de ganhar dinheiro, se a gente for parar para pensar. Então tá cada um usando as suas ferramentas, beleza. Só que o ponto é o seguinte, a postura das pessoas que eu vi julgando a Virgínia me fala muito mais sobre elas do que sobre a própria Virgínia. E também sobre o tipo de conteúdo que a gente consome. Então, quem acompanha a Virgínia, por exemplo, tá lá querendo ver uma pessoa bem sucedida, roupa bonita de marca, não sei o que, comprar os produtos que ela divulga e tudo mais. E fica com é quase um vício de acompanhar a vida alheia, querer saber o que o outro está fazendo, querer saber como o outro está se comportando. E é uma curiosidade mórbida que se forma dentro da gente. A gente às vezes para de prestar atenção na nossa própria vida para ficar olhando para a vida dos outros. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto que para mim chama a atenção. O segundo ponto é que essa curiosidade mórbida, ela acaba descambando, na maioria das vezes, numa inveja velada que te faz ficar feliz quando algo ruim acontece com essa pessoa. Então é um movimento de querer ver o outro se dando mal. E um vídeo que fale mal da Virgínia, traz ela ali como, né, uma vilã, acaba gerando esse sentimento em algumas pessoas. A pessoa já tinha uma inveja velada, aí ela vê ali a menina sendo execrada, fica contente com isso, gera uma satisfação, e a pessoa passa a torcer para que essa pessoa se ferre. Então, tem um falso moralismo, um movimento de eu sou superior àquela pessoa, que às vezes faz a gente se cegar para a nossa própria circunstância. Então, tô lá xingando a Virgínia, que é patrocinada por Beth, que vende um monte de coisa, que foi na CPI e causou porque foi um rebuliço, etc e tal. Só que eu tenho as minhas questões da minha própria vida que eu não tô nem um pouco disposta a lidar. Muitas vezes é isso que acontece. Então você tá ali 2 meses sem ligar para sua mãe, não sabe nem se você tá vivo ou não, sua casa bagunçada, uma zona, sua vida espiritual inexistente, mas você tá ali rodando o dedo no feed para acompanhar a vida da Virgínia, a vida do fulano, do cicrano, quem quer que seja. Então,
eu fiquei bastante reflexiva quando eu vi esses movimentos de ódio crescente à Virgínia acontecendo. E me trouxe esse alerta de eu estou julgando, mas eu também estou sendo julgado. E às vezes quem está me julgando é só Deus, só. Percebe o peso disso? Você não está fazendo sua parte, mas você está opinando no que o outro está fazendo no caminho de salvação dele, a salvação individual, entendeu? Então, quanto mais a gente perde tempo acompanhando vida de gente famosa, rolando feed para ver essas tretas, querendo saber o que está acontecendo, é a nossa vida que está ficando para trás. São os nossos objetivos que a gente não está perseguindo, é a nossa vida espiritual que a gente não está cuidando. Então, assim, é muito sedutor eu me ocupar da vida dos outros para não ter que me ocupar da minha. Eu olhar para o problema dos outros para não ter que lidar com os meus. Eu ser um falso moralista, acusando os outros de um monte de coisas sem olhar para mim. Então, eu tô falando do cisco no olho do amiguinho, enquanto eu tenho uma trave no meu e não estou fazendo nada para lidar com ela. Então, foi esse movimento que eu vi com muitas pessoas que comentaram esse caso. E aí isso me trouxe outra questão, que é assim, a Virgínia é uma menina nova, ela vai errar tanto ao longo da vida, tanto. Claro que tem o peso de ela ser uma pessoa famosa, ser influente e tudo mais, mas me preocupa muito mais que ela tenha tanto peso porque tem gente consumindo. Tá consumindo as dancinhas dela no TikTok, tá consumindo ela se maquiando, tá consumindo ela vivendo. Cara, o tempo que você perde consumindo a vida do outro era o tempo de vida que você devia estar fazendo suas coisas. Então, assim, a Virgínia não é o problema. O problema é a mentalidade da massa que gosta desse tipo de coisa. É só ver como no Brasil um programa como Big Brother faz sucesso. Já fez muito mais. Mas por quê? Porque as pessoas gostam de fofoca, as pessoas gostam de acompanhar a vida dos outros, gostam de saber o que está acontecendo. Eu ficava em choque quando eu via amigas minhas pagando pay-per-view de Big Brother, mas não é isso que quem fica o dia inteiro no TikTok faz, ou no Instagram, consumindo a vida do outro ali loucamente. E, poxa, você tá fazendo o que com o seu tempo? Tempo é vida. Então, ele não volta. Ele não volta. O tempo que a gente perdeu, ele não vai voltar pra gente. Como eu estou gastando esse tempo? Como eu estou tratando os tesouros que Deus me deu, né? E isso também me trouxe um gancho aqui, que não tem a ver com Virgínia, mas que ilustra muito bem o que eu estou falando, que é a questão do Memórias Póstumas de Brás Cubas e também a morte de Ivan Illich. Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro do Machado de Assis, e a morte de Ivan Illich, Tolstói. São dois livros que eu acabei de ler recentemente, reler na realidade, no Clube do Livro que eu faço parte, e ficou para mim bastante evidente, contrastando os dois casos, como o Brás foi um cara que ele levou uma vida medíocre, ele sabia que ele levava uma vida medíocre, e mesmo assim ele não fez nada para mudar. A gente passa o livro todo achando assim, putz, agora ele vai melhorar, agora algo vai acontecer, ele vai ficar bom. E isso não acontece. Tanto que ele chega no fim do livro comemorando, né, dizendo que a única coisa que ele fez de bom foi não reproduzir essa mediocridade, não ter filhos. E o Ivan Illich, ao contrário, ele é um cara que quando ele tá à beira da morte, ele se dá conta do quanto ele viveu errado, o quanto ele gastou a vida dele. E ali ele demonstra um profundo arrependimento. Então, muito mais do que a gente ficar apontando o que os outros estão fazendo da própria vida, ficar olhando para o que o outro está fazendo, um olhar sincero para a nossa, para a gente ver se a gente está vivendo de forma adequada para a gente chegar onde a gente quer chegar, né? E se você é cristão, você deveria querer chegar no céu, né? Que é a batalha da nossa vida. O que eu estou vivendo está me aproximando do céu? Está me aproximando da salvação? Ou eu vou ter que contar com a misericórdia e com a sorte de ter um arrependimento, uma contrição perfeita ao final da minha vida? Nem todo mundo vai ser que nem São Dimas, que nos 45 do segundo tempo viu que Jesus era Deus e se arrependeu.
primeiro santo, né? Foi o primeiro a entrar no céu depois de Jesus. Então, nós não vamos ter a mesma sorte de São Dimas. A gente não pode ficar contando de que algo vai acontecer e a gente vai enxergar. A gente tem que trabalhar por isso. Então, voltando à Virgínia, eu percebo que a internet, ela criou um monstro dentro de cada um de nós. Um monstro que consome conteúdo, que consome a vida dos outros, que consome informações aleatórias o tempo inteiro, que nos fazem ficar cada vez mais cegos para o que acontece dentro da gente e gerando esse movimento de inveja, esse movimento de repulsa, de satisfação ao ver o erro do outro e de nos sentirmos superiores aos outros. Isso é muito perigoso, e requer uma fria análise do que a gente está fazendo com a nossa própria vida, né? Então, o caminho de salvação é um caminho individual. A gente pode olhar o que o outro está fazendo de errado para não repetir aqueles erros, mas agora ficar destrinchando, trazendo luz a vários pontos com a nossa opinião muitas vezes contaminada, carregada ali de inveja, carregada de repulsa, você não está fazendo um movimento bom, você não está incentivando as outras pessoas a serem melhores, você está sim incentivando elas a odiarem aquela pessoa também, ao ponto de se sentirem muito melhores do que ela, né? Eu acredito que a Virgínia vai continuar errando muito ao longo da vida. Como eu falei, ela é uma menina nova, uma menina rica e uma menina que quer ganhar dinheiro apesar de qualquer coisa. Então, ela vai usar de todas as ferramentas. Então, que a gente olhe para a Virgínia e pense assim, bom, eu não preciso disso aqui. Eu não preciso crescer dessa maneira, eu não preciso ganhar dinheiro explorando essas coisas. Ou, se for o caso, olhar para ela e dizer assim, poxa, obrigado, Virgínia, eu vou fazer assim também. E arcar com as consequências das nossas escolhas. Porque uma coisa é fato, quando a gente julga o fulano, isso diz muito mais sobre a gente do que sobre o fulano. A gente olha para o que os outros fizeram para não fazer igual, se foi algo que nós julgamos errado, ou para emular, se for algo que a gente acha que é bom. Então, o julgamento, ele tem esse peso, ele tem essa importância, né? Ele nos preserva de muita coisa. Quando a gente julga, a gente separa o que é bom e o que é ruim, fica com aquilo que nos é bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse filtro de saber se a gente está julgando para se sentir superior ou se a gente está olhando para dizer assim, poxa, errado, não vou fazer isso aí também, não quero seguir pelo mesmo caminho. E aí a gente muda a rota, sem precisar ficar comentando o que o outro fez. O que é errado. E são poucas as pessoas que não enxergam o errado acontecendo. Então, esse tanto de comentário falando mal dela, é chovendo molhado, entendeu? Você olha para aquilo e você sabe que tá errado. Então, tá errado, não vou fazer igual, vou viver a minha vida. Então, a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Eu não tô querendo usar uma falha do outro só em contraste comigo para eu dizer o quanto eu sou bom, talvez cegando a mim mesmo sobre a real situação da minha vida. Então, é tirar a trave dos nossos olhos antes de querer assoprar o cisco do olho do coleguinha, né? Então, era basicamente isso que eu queria falar hoje, né? Trouxe aqui literatura, trouxe aqui o caso da Virgínia, internet e tudo mais, mas o que eu queria dizer é para a gente parar de consumir tanto a vida dos outros e dar mais atenção para a nossa. Porque quando a gente vê, passou o dia, a gente perdeu 2, 3, 5 horas olhando Reels, olhando TikTok e a gente não saiu do lugar. Como eu disse antes, a salvação é individual, o caminho é de cada um. O que você está fazendo para ficar mais próximo da salvação do que da danação eterna? Pense nisso.